Quem quer entrar em guerra, diga: eis-me aqui. Vamos entrar em guerra. Estou pregando só sobre guerra. E eu quero mostrar uma das utilidades da guerra nas primeiras ministrações dessa série. E só para lembrar você, a gente iniciou a série Guerra antes de começar essa guerra, não tem nada a ver. Mas eu acho que aconteceu num momento até profético, para a gente poder entender. Porque o nosso inimigo, nós não lutamos contra carne nem sangue, não é contra homens, mas contra principados, potestades, contra hostes malignas nas regiões celestiais. Se é isso, não adianta a gente derrubar homem aqui, se a gente não derruba a potestade e o principado que influencia o homem. Jesus, quando está com os discípulos e Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele fala: não foi carne nem sangue que te revelou. Jesus já estava sintonizado, entendia a diferença. Não foi carne nem sangue, mas foi o Pai direto do céu que te deu uma revelação quentinha. O mesmo Pedro, 30 segundos depois, Jesus falou assim: mas convém que eu morra, tem um projeto, tem um plano. Ele falou: não vai morrer não, eu não vou deixar ninguém te tocar, só por cima do meu cadáver. O mesmo Pedro que foi boca de Deus, Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Jesus não repreendeu Pedro, ele repreendeu o espírito que estava influenciando Pedro, porque ele sabe que a guerra dele não é contra a carne nem com sangue. Por que é interessante a gente saber disso? Para a gente entender contra quem nós estamos lutando. O inimigo da igreja não é um inimigo visível, é um inimigo mais perigoso ainda, é um inimigo invisível. E quando a gente entende isso, a gente luta as batalhas e guerras certas. Pode ver, entra governo aí, lá na Palestina esse problema, desde que antes de ser Estado, de ter território, já tinha essa guerra. E não é mudando um líder ou outro que vai mudar, porque aquela guerra, gente, ela não é uma guerra de carne e sangue. E guerra de carne e sangue não resolve matando gente, resolve destronando principado e potestades. Na igreja é a mesma coisa. Espírito de rebeldia. Eu falei isso aqui num culto. Eu sofri uma rebeldia quando ainda estava pastoreando no Rio de Janeiro. Entendi que era o cabeça e tirei, pensando que eu ia resolver o problema. Só que Satanás não trabalha com gente, ele trabalha influenciando. Eu tiro a pessoa e ele influencia o próximo. Eu posso até derrubar uma pessoa, mas se eu não destronar a potestade e o principado, ele vai influenciar outra pessoa. Porque o problema dele não são pessoas, ele vai além de pessoas. Jesus pisa no território de Gadara, uma legião vem até ele e fala: o que queres comigo? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E o texto fala em Marcos 5, e 6.000 demônios. E aquela legião falou assim: Senhor, pode nos expulsar, mas não nos tire da região. Ele estava falando: você pode me tirar do Chiquinho, meu trabalho não é com o Chiquinho, é com a região inteira. Tu vai me tirar do Chiquinho, mas eu vou influenciar uma outra pessoa. Principados e potestades não trabalham pensando em pessoas, é pensando em região. E até a gente entender isso, a gente não consegue destronar. E se a gente não conseguir destronar, ele continuará influenciando outras pessoas. Então nós temos que entender e aprender contra quem nós estamos lutando. Dito isto, vamos aprender um pouco sobre o que dá para a gente aprender também com algumas guerras e como é que Deus nos ensina através de guerras. Lá em Juízes capítulo 3, versículo 1 a 11, diz assim: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso, olha que interessante versículo 2. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido a experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios, heveus, que viviam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até o Lebo-Amate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e os jebuseus, e tomaram as filhas deles em casamento, e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, prestaram culto aos Baalins e a Azerá, e acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que eles os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia,
por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel, e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento, por favor. Pode dar glória a Deus, aleluia. Me ajuda a pregar. Aqui, versículo 2. Versículo 1, são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Ele fez isso somente. O Senhor permitiu que um povo ficasse lá por uma única razão, apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Ele está endereçando uma geração que não pisou no deserto. Ele está endereçando um povo, uma geração que não viu o maná cair do céu, que não viu abrir o mar, que não viu água sair da rocha, que não viu coluna de fogo, que não viu coluna de nuvem. Ele está falando para uma geração que não precisou depender de Deus todo dia para comer e se alimentar. Não precisava do maná, porque os seus antepassados se alimentavam e comiam todo dia de algo que lembrava o gosto de um pão, de um bolo de mel. Mas agora eles nasceram numa terra que mana leite e mel. Então, numa terra que mana leite e mel, eu não preciso orar pela comida. Eu oro agradecendo pela comida que já está pronta. Lá não, eles não tinham comida nenhuma. Se não fosse a provisão de Deus, eles passavam fome. Nasceram na bênção. Eles esticavam a mão, tinham fruto para comer. Eles não conheceram necessidade, fome, sede, luta, correria, fuga. O que eles conheciam era TV a cabo, PlayStation, Alexa, rede social, smartphone, controle remoto. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu, antes de usar controle remoto, eu era o controle remoto. Tem alguém que está comigo nisso? Porque meu pai estava aqui: André, vai lá na televisão e muda de canal. Ele ficava deitado: vai lá, meu filho, está muito alto, abaixa o volume. Vai lá, meu filho, troca de canal. Então, antes de eu saber o que era controle remoto, eu já era um controle remoto. Tem alguém que está comigo nessa palavra? Quem já foi controle remoto? Porque eu sou dessa geração. Hoje, ninguém foi controle remoto, mas sabe usar muito bem esse controle remoto, porque cresceram em Canaã. É uma geração que o pessoal fala hoje em dia, né? É menino de prédio, cresceu com leite e pera, com suquinho de maçã. Então, veja, Deus estava endereçando esse tipo de geração. E o texto deixa muito claro: o Senhor permitiu que eles ficassem ao redor, o Senhor não os expulsou. O Senhor não tirou eles do calcanhar de Israel porque queria usar eles para ensinar uma lição. Qual lição? Queria que esses povos ensinassem aqueles que nunca combateram, ensinassem ao combate. Mas pastor, para que eu preciso aprender arte marcial? Para que eu preciso aprender a arte da guerra, do combate, se a terra já está conquistada? Eu não preciso lutar para conquistar. Logo, para que eu preciso aprender a lutar? E você vai ter que entender isso. Porque você não luta apenas para possuir, você vai aprender a lutar para proteger o que você já possui. Por mais que você não tenha plantado e está se alimentando de frutos que outros fizeram, por mais que você esteja vivendo numa terra que foram outros que lutaram, para você manter aquilo que você obteve, ou outros obtiveram, você vai precisar aprender a lutar, porque a luta não é só para conquista, a luta é para manutenção daquilo que foi conquistado. Eu estou pregando isso aqui já. Porque eu posso até falar: e isso aqui é um grande problema em todos os locais. Não é só para um país, para uma nação. É para uma instituição, para uma igreja, para uma empresa. Porque você entende que a competência para você manter vem durante a construção.
Então, se você não construiu nada, você não tem competência para manter aquilo. E aí, quando isso acontece, o que é que Deus faz? Deus permite que outros povos venham atazanar a sua vida, para que você desenvolva uma habilidade que você não precisava antes, porque eu não aprendo a lutar somente para conquistar, eu aprendo a lutar para manter aquilo que eu tenho, porque o teu inimigo, quando te ataca, ele quer arrancar tudo que você tem. E se você nunca precisou lutar para obter o que você tem, você vai ter que aprender a lutar para manter o que você tem, porque ele quer tirar a tua paz, a tua saúde, a tua família, a tua alegria. E eu estou pregando para pessoas que já tiveram arrancada da sua casa um casamento, já tiveram arrancada a alegria, já tiveram arrancado a paz. Mas pastor, eu não sei, eu estava com paz e não tenho mais, eu tinha alegria e não tinha mais, eu tinha família e não tenho mais. É porque Satanás quer arrancar tudo que você tem. Então trate de aprender as habilidades da luta e da guerra para manter aquilo que você já tem, porque o teu inimigo vai querer retirar tudo. Então é isso. Você não precisou lutar para ganhar, mas você vai lutar para ter. Você tem que aprender a lutar para você aprender a proteger, porque se você não sabe proteger, você vai perder tudo aquilo que você tem. E vamos falar a verdade? Nada prepara melhor a gente do que uma prova. Provação não é para te matar, provação é uma preparação. Nessa pregação ou em qualquer pregação, você não aprende a orar. Você aprende a orar quando você está debaixo de uma pressão de uma prova. Talvez você aprenda nessa ministração aqui os princípios da oração, mas o exercício da oração você não aprende na igreja, não aprende numa pregação. O que vai fazer você se colocar de joelhos e orar é uma provação, é uma luta, é uma guerra. Então Deus está falando, não está orando, não está preparado, então eu vou permitir que uma provação atinja ele, para ele sair um pouco da teoria e começar na prática, porque tem muita gente que escreve livro, que cita, que sabe da Bíblia, que prega, que é teórico, mas nunca executou o que pregou. Então Deus está falando, eu vou te transicionar da teoria da prática, porque o que eu quero para você vai muito além da informação. Eu preciso que você tenha a aplicação. Eu quero uma igreja que não saiba sobre oração, mas eu quero uma igreja que lute, que guerreie na oração. Então, o treinamento não é aqui. O treinamento é lá fora. É na prova, é na luta que você está enfrentando. Deus vai deixar pessoas te atazanar a vida, porque Ele quer te ensinar a se defender. Então entenda que a prova de hoje é a certeza da defesa amanhã. Essa prova que Deus está permitindo você viver, está criando em você anticorpos para as grandes guerras do futuro. Você está olhando para o problema aqui, mas Deus está vendo algo maior lá na frente que você vai conquistar. Mas é essa luta que vai te preparar para aquela luta. Porque quem sabe se defender de urso e de leão tem a capacidade de derrubar gigantes. Não é isso? Quando Davi, o pequeno Davi, se apresenta e fala, eu vou lutar contra esse cara. O rei Saul chamou, vem aqui conversar comigo. E ele pergunta, vem aqui, o que você acha que te qualifica? Porque ele não foi por si só. O texto fala que cada um deles representava o seu país, a sua nação, o seu povo e o seu Deus. Então um rei não vai liberar. Ele não foi rebelde, eu vou lutar e saiu correndo. Não. Ele foi debaixo da autorização do rei Saul. Porque se ele perdesse, toda a nação caía em vergonha. O Deus da nação caía em vergonha. Então ele chegou e começou, o que você acha que te qualifica para lutar? Porque você vai representar não apenas a tua família, a tua casa, mas todo um povo. Você entende que nas guerras é assim também? Quando você cai, tu não cai sozinho não. A tua casa cai. O teu sobrenome entra em humilhação. A tua igreja e o teu Deus. Mas quando você vence, você não vence sozinho. A tua casa, teus filhos vencem contigo. A tua igreja vence contigo. O teu Deus vence contigo. Você não está sozinho na batalha, tanto na queda quanto no triunfo. O que te qualifica, Davi, para você lutar esta guerra? Aí ele fala, bem, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, e eu ainda as cuido, veio um leão uma vez e eu derrubei o leão. Veio um urso e eu defendi as ovelhas de um urso. E o mesmo Deus que me fez defender de um leão, e o mesmo Deus que me fez defender de um urso, é aquele que vai me dar esse incircunciso filisteu aqui na minha mão. Então o que qualifica ele para derrubar um gigante? Provas passadas. As provas que você está vivendo é Deus te qualificando, é Deus te preparando para lá na frente você derrubar os gigantes da sua vida. Tem alguém entendendo isso?
Então veja, existem batalhas que têm como finalidade cultivar em você a confiança que você precisa para derrubar o gigante que vai aparecer na sua vida. A confiança que Davi teve e apresentou para o rei Saul veio da batalha de um urso e de um leão. Pastor, uma coisa é bicho, uma coisa é animal. Ele expulsou o leão, ok, expulsou o urso, ok, mas nós estamos falando de Golias, um matador, assassino, gigante, profissional. O que tem a ver matar um leão e urso e agora enfrentar um homem treinado? Simples. Ele citou o leão e urso provavelmente porque o leão ruge muito alto e Golias todo dia rugia muito alto, pedindo alguém para enfrentar. E o urso é muito grande. Então logo ele pensou, bem, ele é grande, é um gigante, e todo dia fica rugindo. Eu já derrubei urso que é grande, e já derrubei leão que ruge. Se eu derrubei leão e urso, eu vou derrubar esse incircunciso filisteu, porque as provas do meu passado criam em mim uma confiança, e essa confiança é o que me faz lutar as próximas batalhas. Então você precisa aprender que fé é forjada na guerra, é na batalha. A confiança não é forjada num glória a Deus e aleluia, um amém do culto, é na batalha lá de fora. Deus vai te dar força, fé, intrepidez para você derrubar aqueles gigantes. Quem é que pode olhar no passado e ver, eu já fiz aquilo, e porque Deus me deu vitória ali atrás, eu vou derrubar esse gigante. Então quando a gente passa por situações, a gente fala, aquilo não era guerra não, aquilo era treinamento, aquilo era uma preparação, eu precisava daquilo. Porque veja, Juízes capítulo 3, versículo 4 vai dizer assim, ó, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos do Senhor, que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então veja, Deus permite que eles fiquem lá para treinar para a guerra e para provar a obediência do povo. Para que Deus precisa de um inimigo para provar a minha obediência? Quando eu estou no bem bom, quando eu estou em Canaã, quando dá tudo certo, eu acho que eu estou pronto. Quando está tudo certo, a gente acha que ninguém vai atingir a gente. E eu vou falar uma frase que não é do apóstolo Paulo, não é de Jesus, nem vem da Bíblia, mas o lutador Mike Tyson, ele fala assim, ó, você acha que você é o melhor até levar um soco na boca. Por quê? Posso ter o treinamento, posso ter a fama, posso ter a medalha, posso ter tudo. Quando eu entro no ringue, se eu levo um soco na boca, eu percebo, eu estou vulnerável. Existem aberturas na minha defesa. Então, os inimigos, Deus permite os inimigos nos tocarem, nos pontos fracos principalmente, não é para destruir, não é para aniquilar, não é para derrubar, não é para humilhar a gente, mas para alertar, ei! Tem alguma coisa que precisa ser consertada, hein? Ei, tu tem uma abertura, tu tem uma fragilidade, tu tem uma vulnerabilidade. Então, o Senhor Jesus nos permite viver guerras menores, não para matar a gente, mas para a gente abrir o olho, para a gente se alertar que existem partes da nossa vida que precisam ser cobertas, seguras. A gente precisa colocar blindagem, sentinela em algumas áreas. E Deus fala, para lutar com aquele gigante, tu não pode entrar com essa fraqueza, não. Por quê? Porque aquele gigante vai te derrubar de primeira. Ele conhece muito bem essa fraqueza. Então eu vou permitir um leão, eu vou permitir um urso primeiro chegar, para você desenvolver e se identificar e entender, eu estou fraco aqui, eu levei um soco na boca, eu sou vulnerável. Deus está te dando oportunidades nessas lutas de hoje como um treinamento. Diferencia, guerra é uma coisa, treinamento é outra. Então Deus vai deixar alguns opositores falarem coisas que eu posso até ficar com raiva, mas eles são certos. Mas isso vai ser para me alertar. O que eu preciso melhorar? Onde eu preciso cobrir? O que eu preciso ter um pouco mais de defesa? Porque entenda, quando a gente vê isso, na verdade a nossa maior fraqueza pode se tornar o nosso maior triunfo. Ou quem sabe Deus falando, ei, aquilo que tu está fraco, que tu não presta atenção, eu quero te usar nessa área. Na área onde o diabo vai te atacar, é na área onde eu quero te usar. Deixa eu ampliar isso aqui, porque a gente vem de um culto de reunião de ministério e falar um pouco para todos os líderes que estão aqui. Eu vi isso acontecer na vida da minha casa e da liderança do meu pai. O meu pai, quando assumiu a Assembleia de Deus no Amazonas, tinha uns 26, 27 anos de idade.
O maior desafio que ele teve no Amazonas naquela época foi visitar todas as igrejas de interior. Quem já foi para o Amazonas conhece muito bem do que eu estou falando. Para você chegar na Boca do Acre, para você chegar em Benjamin Constant, em outros locais, saindo da capital, 3 semanas de barco. Lá não tem pista, não tem ponte. Ou você vai de barco, ou você vai de avião. E aí, a primeira vez ele assumiu o pastorado, foi fazer uma visita em um dos rios, tem inúmeros rios. Ele passou 3 meses ausente da capital só para visitar as igrejas que estavam em um dos rios. Quando ele foi, sabe qual era a reclamação? Pastor, nunca veio nenhum pastor aqui. Talvez pela idade, tudo. O senhor é o primeiro. O senhor vem e fica 3 horas. Não, o senhor tem que ficar 3 semanas. Nunca alguém visitou a gente. Falou, não sabe o que é? Só de viagem é 3 meses. Se eu ficar 3 semanas, eu perco mulher, perco filho, perco ministério. Chega lá, não tem mais nada. 3, e ele ficava rápido nas igrejas. Aí Deus deu a ideia, chega mais rápido. A igreja naquela época adquiriu um avião anfíbio, que pousava na água. Quem conhece o Amazonas sabe, não tem pista, mas tem rio que não acaba, meu amigo. Você pode pousar em qualquer um daqueles rios. E eles compraram, e aquilo que levava 3 semanas para chegar, agora levava 3 horas. Ele conseguia fazer muito rápido. Pronto, solucionou o problema. Aí quando ele fez a segunda viagem missionária por todas as igrejas, chegando de avião anfíbio, que ele tirou o brevet e ele mesmo pilotava, quando chegou lá, sabe o que os irmãos diziam? Pastor, a sua desculpa era que a viagem levava 3 meses de barco para chegar. Agora o senhor leva 3 horas, porque o senhor não fica 3 semanas? Então ele achava que a solução que ele dava resolvia o problema. Mas o problema e a reclamação continuam a mesma e piorou. Porque antes até tinha uma boa desculpa, agora não tem desculpa nenhuma. Numa dessas visitas, quando ele estava em Pixuna, interior do Amazonas, um local que não tinha energia elétrica, ele ia com a equipe de filmagem para mostrar para a igreja que nem a igreja conhecia o trabalho das igrejas no interior. E filmavam. Um homem chegou e falou assim, pastor, na próxima vez que o senhor vier, ou se o senhor quiser, deixa essa câmera aqui comigo. Ele falou, rapaz, mas para quê? Aqui não tem videocassete, aqui não tem energia. Como é que tu vai carregar isso aqui? Tu só vai filmar uma vez e não vai dar nada. Ele, pastor, sabe o que é? Deixa eu te dizer o meu testemunho. É porque eu estou fugindo da justiça. Eu cometi crimes no meu estado, fugi para cá. Quero ficar quites e voltar na justiça. E ficar quites com os erros e as maldades que eu fiz. Mas eu queria essa câmera para filmar a minha esposa e as minhas 2 filhinhas. Porque eu quero mostrar que eu saí de lá como um fugitivo da justiça, um criminoso. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi uma plaquinha, Assembleia de Deus. Entrei nesse local, fui restaurado, o Senhor me salvou. Eu constituí família, eu tive 2 lindas filhas. Então eu quero filmar a minha esposa, a minha família, para mandar para minha mãe, para ela entender o tamanho da obra que Deus fez na minha vida. Eu quero mostrar a minha noiva e a minha família para minha mãe e para os meus primos e irmãos. Aí o Espírito Santo veio, é isso que eu quero. O que eu quero? Eu quero uma rede de televisão para eu poder mostrar a minha noiva para todo o Brasil. E ali entendeu, opa, com rede de televisão, eu não preciso ficar 3 horas viajando. A pessoa liga a televisão e eu estou dentro da casa dela. Então você entende que o maior desafio e a maior reclamação do ministério dele se tornou a maior marca e a maior identidade. Hoje ele é conhecido como o pastor das comunicações, o apóstolo das comunicações, que começou uma rede de televisão, mas a rede de televisão começou através da maior vulnerabilidade e fraqueza do seu ministério. Eu estou pregando isso aqui para alguém, e Deus está apontando através do Espírito Santo, está vendo essa fraqueza? Eu vou transformar, eu vou mudar, fortifica, porque isso vai se tornar a maior identidade e a maior mola propulsora do teu ministério. Deus transformou a maior fraqueza na maior força, e Ele quer fazer com pessoas aqui essa noite. Aleluia. Agora, coisas que a gente tem que se atentar nesses momentos de provação e de guerra, é que se você encarar guerras ou provas como treinamento, você sempre vai sair com um aprendizado. Sempre. Se você entender que essa luta que você vive é treinamento, por mais que você saia perdendo, você não sai de mão vazia. Amém? Já que eu passei por tudo isso, já que Deus permitiu eu enfrentar tudo isso, já que eu vivenciei esse tipo de coisa, já que eu chorei, já que eu dei lágrimas, já que eu dei energia, eu vou sair com mais fé,
eu vou sair com mais ousadia, eu vou sair com mais alegria, eu vou sair mais forte, eu vou sair com fé, eu não vou sair com a minha mão abanando. Se o Senhor me fez passar e viver tanto tempo no Egito, e me fez tirar e sair do Egito, eu não vou sair do Egito com mão abanando, eu vou sair do Egito com algum aprendizado. Deus não vai permitir eu viver o que eu vivi e sair daqui com nada. Existe um aprendizado por trás disso que você está enfrentando e passando. Enxergue as guerras como treinamento, porque toda guerra precisa te ensinar algo. Quer ver uma coisa que guerras me ensinaram? E aqui eu trago para a igreja. A não perder, uma guerra me ensinou a não perder de vista a cobra enquanto eu estou procurando o leão. Cobra e leão são duas ilustrações figurativas que a Bíblia dá para Satanás, porque você entende? Em Efésios 6 ele fala que a gente tem que se armar com toda a armadura de Deus para a gente segurar, para a gente aguentar as astutas ciladas do inimigo. O nosso inimigo ele vem com cilada. Cilada é guerra que não tem cara de guerra, é problema que não tem cara de problema. Isso é uma cilada, porque ele aparece como um anjo de luz para fazer você pensar que treva é luz. Ele sempre vai querer te enganar. E qual é a questão? É que lá em 1 Pedro, a Bíblia vai descrever ele como um leão, rugindo ao seu redor, procurando alguém que possa devorar. Leão chama muito atenção. É impossível um leão passar por algum ambiente e todo mundo não ficar apavorado, porque leão é grande, leão faz barulho e leão chama atenção. Mas lá em Gênesis, ele é descrito como uma serpente. Por quê? Porque serpente passa despercebido nos lugares. Porque a serpente aparece para Eva em um jardim, pertence a um jardim. É por isso que Eva não estranha, porque o lugar de cobra é no mato. Você não vai estranhar ver uma cobra no mato. É o lugar que ela pertence. Já leão pode até ser no meio do mato, ele vai chamar atenção e você vai sempre estranhar. E eu falei isso aqui para a igreja, cuidado, já que ele age querendo te enganar, muitas vezes o diabo vai querer usar alguém até dentro da igreja. Que é isso, pastor? Mas pastor, terno, gravata, Bíblia debaixo do braço. E eu falei isso aqui, ó. Alguém de terno e gravata e Bíblia debaixo do braço está para um ambiente de igreja como uma serpente está para o ambiente de um jardim, pertence. Você não estranha, é natural, é normal estar naquele local. Por quê? Porque ele trabalha com ciladas. Então o inimigo ele sempre vai querer te derrubar, te matar, acabar contigo, te atacar através de uma mentira, colocando algo que parece pertencer a um ambiente, mas não pertence. Então veja, o leão não passa despercebido, a cobra sim, porém os dois têm poder de te matar. Não, pastor, o nosso grande erro é a gente achar que as coisas são pequenas demais, porque a gente acha que o que nos mata são coisas grandes, são coisas poderosas, são coisas que fazem barulho. Você acha que o perigo está só com o leão, então você vai andando procurando o leão, procurando coisa que chama atenção, procurando ataque grande, procurando gente que vai te deixar inibido, mas quando ele vê isso, ele não aparece como um leão, ele parece como uma serpente. Leão ruge, cobra silva. Sabia disso? O nome do barulho da cobra chama-se silva. Silva é o nome mais normal. Você está esperando um leão e aparece o silva do teu lado. Cobra faz um chiado, e às vezes o chiado da cobra não chama atenção. Mas o rugido do leão, meu Deus do céu. Então, você sabia que você corre mais perigo por ser atacado por uma cobra do que por um leão? Isso aqui é número, é estatística. Fui no Google, o Instituto Butantan fala que por ano, no mundo inteiro, 3 milhões de pessoas são picadas por cobras e serpentes. E 138 mil pessoas morrem pela picada e pelo veneno. Por ano em todo o mundo. Sabe quantas pessoas morrem por ataque de leão no mundo inteiro por ano? 100. 138 mil morrem por ataque de serpente. Pequena, não faz barulho, passa despercebido. E por leão, só 100.
eu não sei nem a definição, porque nós achamos que o que vai nos matar são gigantes, são coisas grandes, são grandes afrontas, mas hoje eu vim para falar para você o seguinte: cuidado com as serpentes, cuidado com aquilo que não chama atenção, cuidado com aquilo que você não nota, cuidado com as coisas que parecem inofensivas, porque elas são mais mortais do que as coisas grandes. Ninguém tropeça numa montanha, tu tropeça numa pedra pequena, porque enquanto você olha para a montanha, a pedra está no teu caminho, tu nem vê, tu nem percebe, e é ela que te faz cair. As coisas que mais derrubam pessoas não são coisas grandes, não são leões, são serpentes que passam despercebidas, e ao passar despercebidas, elas se tornam mais letais na sua vida. E isso aqui aparece no texto que nós lemos, porque ele fala, olha, Deus permitiu os povos ficarem ali para treinar eles para a guerra. Aí ele continua no versículo 5 de Juízes 3. Os israelitas viviam entre os cananeus. Olha os povos que rodeavam: cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 6. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas a seus filhos e prestaram culto aos deuses deles. Estão entre nós, é normal, é amor, é natural, é Silva. Pouco a pouco a gente vai flexibilizando, pouco a pouco a gente vai abrindo a guarda, pouco a pouco a gente vai dando concessões. Quando a gente vê, a gente está adorando falsos deuses. Pouco a pouco, não foi de uma vez só, não foi ninguém chegando e vai mudar agora. Não era quando no Antigo, né? Tem locais no Antigo Testamento que vem um novo rei, agora todo mundo vai se dobrar diante de Baal. Aqui não, foi pouquinho em pouquinho, começaram a conhecer, começaram a jogar bola, começaram a entender, começaram a bater papo. Que mal tem lidar com essas pessoas, não tem nada de errado. Aí olha o que o texto disse: e prestaram culto aos seus deuses. Muitos servem falsos deuses porque não perceberam a serpente enquanto estavam procurando o leão. O que faz alguém desviar de Deus não é um grande pecado, mas é uma pequena concessão. Uma pequena concessão aqui, flexibiliza ali, quando você vê, como é que eu vim parar aqui? Então, está na hora da igreja ficar em sentinela para isso hoje. A igreja, ela é uma sentinela. Sentinela é aquela que olha esses movimentos pequenos e alerta todo mundo. Alerta como? Através da pregação, através de um posicionamento profético, através daquilo que Deus vai fazendo, pela pregação, não apenas, mas pelos louvores. Sabia disso? Muito do que a gente entende que Deus quer trabalhar a igreja, ou a saúde da igreja, vem pelo que a igreja está louvando, pelo que ela está cantando. Você já percebeu aquilo que a igreja, nesse tempo, está começando a pregar, a falar? Comece a olhar isso, porque isso é um movimento profético. Deus vai colocando no coração de pessoas músicas, textos, para que a gente possa entender qual momento nós estamos. E se for necessário, entre em guerra. Quando eu devo entrar em guerra, pastor? Quando Deus te autorizar. Cuidado, porque existem guerras que não são guerras que Deus autorizou, tá? Existem guerras que nós entramos porque nós somos ou compelidos, ou nos sentimos de alguma forma forçados, pressionados por lideranças, porque guerras precisam acontecer neste contexto quando Deus autoriza. Eu só posso entrar numa guerra quando Deus autorizar, porque Deus não vai respaldar uma guerra que Ele não me autorizou a entrar. Aí é uma guerra humana, é uma guerra pessoal. 1 Samuel 23, 1 e 2. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar estes filisteus? E o Senhor respondeu: vai, ataca os filisteus. Davi consultou a Deus e Deus autorizou. Por isso ele entrou na batalha, porque Deus só tem a obrigação de respaldar lutas que Ele autorizar. Se Deus não se moveu, não se mova. Se Deus não falou, não faça. Se Deus não falou para entrar, não entre. Mas se Deus falou, pode ir, que Deus é contigo e a batalha é do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente entende sobre autorização. Hoje eu orei aqui pela vida do pastor Edivaldo, que estará daqui para frente enfrentando um grande desafio nesse mundo de cidadania e mundo parlamentar. Reconhecido e autorizado pela igreja, mas a minha oração foi: Senhor, que não seja uma autorização só de um poder, de uma pessoa, de uma igreja, de um líder, mas tua. Porque se Deus não autorizar, meu irmão, tu pode botar dinheiro, tu pode colocar influência, pode colocar gente que não vai acontecer. Sabia que unção é isso?
Quando Deus unge uma pessoa, unção não é apenas uma capacitação sobrenatural. Unção é uma autorização de Deus. Ele ungiu Davi 3 vezes. Pastor, porque na primeira Samuel chegou e ungiu, tu é rei de Israel. Ele entrou no palácio? Não, por quê? Porque ali Deus capacitou, mas não tinha autorizado. Porque como pode um rapaz que só cuida de ovelha, cuidar agora de todo um povo? Ele precisava aprender um pouco. Ele precisava de luta, ele precisava de guerra. Ele precisava de batalha para desenvolver nele defesas, para quando ele chegasse no reinado, ele saber lidar com as coisas. Porque quando você está num pasto, você está protegendo de leão, de urso, ovelha. Se você erra na pontaria, uma ovelha morre. Mas quando você é rei, se você erra em uma estratégia, centenas de homens e mulheres morrem. Mães ficam sem filhos, mulheres sem esposos e crianças sem pais. Então é diferente o tamanho da responsabilidade e do peso. Então Deus vai ungindo ele, vai preparando, até chegar na última, quando é todo Israel, quando é integrado, ele fala, a minha autorização agora está sobre a tua cabeça, vai em frente. Lá em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, tem um texto muito interessante, onde os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles crescem no templo. Eles estão acostumados com o sacerdócio, com a liturgia do culto. São filhos de pastor, cresceu embaixo de banco, já viu tudo acontecer. E você entende? Familiaridade é uma das coisas mais perigosas que tem. Porque eu vejo meu pai fazer, eu vejo minha mãe fazer, eu vejo todo mundo fazer e eu acho que eu posso fazer. Olha o que o texto fala. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram um fogo estranho perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Eles viram outros fazerem, falou assim, eu também posso fazer isso. Só que eles não entendiam que a eficácia desse sacrifício não estava na ação, estava na autorização. A gente tem a tendência de olhar para a estratégia que Deus usa para alguém, para um povo, para uma orquestra, para uma igreja, para um líder, e a gente fala, vamos imitar essas pessoas, mas você já consultou ao Senhor para saber se esse é o encaminhamento que Ele tem, e é o chamado que Ele tem para a sua vida? Porque a questão do resultado não é se você sabe fazer, é se você está autorizado a fazer. Você pode até repetir o que os outros fizeram, mas você vai perceber que não tem o mesmo efeito, porque o efeito não é oriundo da ação, o efeito é oriundo da obediência e a autorização de Deus. É quando a gente está debaixo da vontade, da obediência de Deus que as coisas acontecem. Não é a estratégia que faz, é a autorização de Deus que faz. Mas eles quiseram imitar sem ter discernimento. A gente quer imitar o que o outro está fazendo sem ter discernimento. Quer fazer o que outro pastor e a igreja está fazendo sem discernimento. Quer andar sob a palavra que Deus deu para outra pessoa sem discernimento. Então a pior coisa que tem é a gente andar numa palavra que Deus deu para outra pessoa. Foi isso que aconteceu com o exército de Faraó. Quando Moisés tira o povo do Egito, ele fala, aponta esse cajado, eu vou abrir esse mar e eu vou fazer uma passagem para o meu povo. Quando eles passam por ali, Faraó chega, olha e fala, opa, tem uma passagem. Se eles passaram a pé, eu tenho um cavalo, eu tenho equipamento, eu tenho força bélica, eu tenho cavalos, e eu tenho carroças, e eu tenho tudo isso. Se eles passaram a pé, eu também passo. Pode ir em diante que nós vamos atravessar. Quando eles estavam atravessando, o mar fechou e todo o exército morreu. Porque toda vez que eu quero andar numa palavra que Deus deu para outra pessoa, eu morro afogado. A palavra é para ele, se Deus deu a palavra para ele, a autorização é dele. Porque você não entende, não é um método, é a autorização. Não é só pegar e imitar. Porque algumas pessoas podem chegar aqui, pastor, e eu lido muito isso com a Assembleia de Deus. Pastor, a gente está vendo o que Deus está fazendo, está crescendo e tudo. E aí eu já vi pessoas que fizeram a mesma coisa que nós fizemos fora daqui. Porque aqui nós estamos debaixo de uma visão que Deus nos deu. Então nós somos obedientes àquilo que Deus nos deu. Porque se foi Deus a palavra, a autorização vem dele. Aí tem gente que pega e acha que é imitando o layout do templo, a cor do templo, o jeito do templo, o jeito de vestir, que vai fazer virar a igreja. Vão morrer afogados. A eficácia não está na ação, está na obediência da autorização que Deus deu. Tem alguém entendendo isso? Estou pregando para pastor, para líder, para gente entendida aqui. Aleluia. E por último, pode tocar bem baixinho aí, Juliana, para mim. O pessoal pode se preparar para louvar.
a gente tem que aprender a lutar. Está na hora da igreja entender quais são as armas que ela tem. Está na hora da gente lutar, porque se a gente não luta, a gente não tem descanso, a gente não tem paz. Primeiro luta, depois paz. Então, existem coisas que nós não conseguimos vencer com procrastinação. Sabe, procrastinação é aquilo. Cara, isso é muito sensível, eu não vou tratar disso hoje não. Não, isso aqui não toca uma ferida muito grande, deixa quietinho, não bota isso para frente não. Por quê? Porque eu não quero lidar com isso, vamos lidar com isso depois, amanhã. Quem sabe outra pessoa vai estar aqui, eu não vou lidar com esse problemão, não quero tocar nesse assunto. Eu quero descansar. Coitado, você não vai conseguir descansar sem antes tratar o assunto e endereçar esse assunto. Porque quando for descansar vai ficar na tua cabeça. Olha, tem aquele problema, olha, tem aquela situação. Não procrastina não. Porque se você procrastinar, você não vai conseguir descansar. O descanso só vem depois do confronto da guerra. Pastor, está na hora. Eu tenho orado a Deus. Temos enfrentado situações, vamos dizer assim, culturais até, da nossa igreja, históricas. Fala, pastor, isso há tanto tempo está assim, pastor, não toca nisso não. Não toca isso naquela igreja. Eu falei, não, vamos tocar. Vamos entrar. Quanto tempo? Não, pastor, desde que conhece assim, o povo é assim, o jeito é assim, os irmãos são assim, aquele líder é assim, pastor, não mexe não, porque pode dar dor de cabeça. Não, vamos mexer. Deus não chamou a gente para ficar procrastinando, Deus chamou a gente para entrar em guerra, porque só tem descanso depois da guerra, só tem paz depois dessa guerra. Ao invés da gente empurrar com a barriga, nós vamos enfrentar esta situação. Para a gente ter descanso amanhã, a gente precisa guerrear hoje. Guerreamos para descansar. Juízes, no final vai dizer que o povo se desviou dos caminhos do Senhor e Ele permitiu que aquelas nações invadissem Israel e eles foram capturados pelo rei da Mesopotâmia. E o texto vai falar que eles foram capturados por 8 anos, até que o povo clamasse, reconhecesse, pedisse, orasse, clamasse ao Senhor. E Deus levantou um juiz chamado Otoniel. Aí Otoniel entra em guerra com essa nação. Depois de entrar em guerra, o texto fala que ele liberta os israelitas. E após libertar os israelitas, eles passam a viver 40 anos de paz. Eles estavam cativos há 8 anos. Houve uma guerra. E porque alguém estava disposto a lutar uma guerra por alguém que estava há 8 anos cativo, eles viveram 40 anos de paz. Se nós estivermos dispostos a lutar por alguns dias, nós vamos viver anos de paz e de liberdade. Eles estavam há 8 anos presos, e por causa de uma guerra, eles viveram 40 anos de paz. Igreja, está na hora da gente lutar. Está na hora da gente guerrear. Pastor, mas vamos deixar essa guerra para outro tempo, para outro dia, para outro jeito, para outra pessoa. Não. Se a gente deixar para outra pessoa, a gente não vai ter paz. Mas se a gente luta hoje por alguns dias, Deus vai nos dar paz por 40 anos, por um tempo muito grande, por um tempo muito maior do que o tempo que a gente está vivendo esse problema. Então, pastor, mas esse problema já está acontecendo há muito tempo, já há 8 anos, e eu não quero viver 40 anos com esse problema. Eu quero enfrentar esse problema para viver 40 anos de paz, 40 anos de descanso, 40 anos de crescimento, 40 anos de novas possibilidades que Deus pode trazer na minha vida. Pouco tempo de luta me garante muito tempo de paz. Pouco tempo de conflito me garante muito tempo de descanso e alegria. Tem alguém aqui que está disposto a guerrear? Tem alguém que está disposto a guerrear? Tem alguém que está disposto a se colocar na brecha? Tem alguém que está disposto a entender a visão que Deus dá para a nossa igreja e a gente caminhar junto? Não tem como guerrear estando longe, você tem que estar perto, você tem que estar armado, você tem que estar aqui recebendo as instruções, porque Deus já está derramando as armas, Deus está colocando a missão, Deus está dando a visão que nós temos para a nossa igreja para um próximo período, e eu não sei se é um período longo ou curto, eu só sei de uma coisa: se tem guerra, a guerra não vai ser tão grande quanto o tempo de paz. Se eu entender isso como verdade, a guerra dura pouco para eu ter muito tempo de felicidade, de alegria, de paz, de harmonia e de descanso. Primeiro guerra, depois paz. Quer viver paz na tua vida? Entra em guerra.
Quer viver paz na tua guerra? Se alista. Quer viver harmonia? Quer ter alegria? Quer ter descanso? Está na hora de você se levantar, tomar uma posição, porque nós estamos em guerra. Pode subir aqui, pastor Rocha e irmã Celei, que vão fazer a Santa... Entra por aqui, por esse lado, vão fazer a Santa Ceia. Por isso, meus irmãos, pastores, líderes, você que está aqui, fique atento a tudo que está sendo ministrado aqui nessa igreja. Esteja presente nas reuniões, nos cultos. Entenda o que Deus está falando. Deus está dando decretos, ordens. Deus está colocando estratégias para as nossas igrejas. Quando eu vejo de irmãs, quando eu vejo a igreja fazendo algumas coisas, indo para a rua, quando eu falo com alguns pastores, hoje nós tomamos um posicionamento como igreja aqui, da gente poder entender e ocupar um local que já tivemos, mas podemos voltar a ter uma posição, um local de influência na nossa cidade, na Câmara Municipal. Então isso são estratégias que Deus está dando, só que se a gente está longe, a gente não entende, e a gente vai ter que entrar em guerra. É um dia de eleição para 4 anos de mandato. É pouca guerra para muito tempo de paz. É pouca guerra para muito tempo de descanso, satisfação, de ocupar uma terra que Deus já nos deu. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus.